Boa noite, está no ar mais um Bem Passado, o melhor pedaço da memória do grande ABCD. Hoje nós vamos falar sobre vários assuntos relacionados à nossa bela cidade de São Bernardo. Um deles, o Golden Shopping, não o recém-inaugurado Golden Square, ou também ele, mas um pouco sobre o Golden Shopping clássico, inaugurado lá em 1988 e que fez parte da infância, da juventude de muita gente na nossa cidade, por ter sido aí um dos nossos shoppings pioneiros. O Golden Square, inaugurado agora na semana passada, ele representa o 8º shopping da nossa região. Também tem o 9º shopping, que foi inaugurado hoje, que é o Atrium lá em Santo André. Mas isso vai ser um assunto para um outro programa. Hoje nós vamos falar sobre o Golden e sobre alguns bairros de São Bernardo. Você pode enviar suas perguntas, os seus comentários no campo que está aí abaixo da sua tela. E também pode interagir, vai ter aí 3 blocos falando sobre esses assuntos para que você possa acompanhar e também enviar para nós a sua participação. Boa noite, Mauro. Boa noite, Flávio. Tudo bom? Tudo, um prazer tê-lo aqui. Imagina, prazer meu, esse convite é inusitado, mas eu fico muito contente de estar participando desse programa hoje aqui de vocês e a gente falar um pouco a respeito de São Bernardo, a respeito do Golden, o nosso querido Golden Shopping, agora nosso Golden Square, mas... Pois não? É claro, eu fico feliz porque, assim, nas conversas que nós tivemos, muitas coisas a gente conseguiu lembrar. Eu acho muito bacana, porque muitas das coisas que passam, assim, a gente acaba esquecendo temporariamente. Quando a gente começa a comentar, vem esses detalhes. Isso é muito legal, né? Ah, isso é verdade. As conversas que a gente teve nos últimos dias aí, elas me fizeram lembrar muitos fatos, muitas coisas que aconteceram. Não só do shopping, que foi a nossa conversa, mas também coisas da infância, coisas dos bairros aqui de São Bernardo, coisas muito gratificantes de serem lembradas. Sim. O seu pai, ele era nascido em Santos ou já aqui? Não, a minha família é uma família portuguesa que veio para o Brasil lá em 1886, 85, alguma coisa assim, e fez comércio na região aqui de Santos. E essa família teve lá seus filhos e um desejo do meu avô Bernardo, meu bisavô Bernardo, é que um dos filhos dele fosse português. Então ele, quando a minha avó estava ali grávida, ele voltou para Portugal, constituiu uma vida lá um tempo, e nasceu o filho dele, que era o Antônio, o meu avô, e de lá ficou um tempo e voltou para o Brasil para retomar os comércios que eles tinham aqui no Mercadão de Santos, né? E foi criado ali até meu avô casar e meu pai nasceu em Santos, mas logo já mudaram aqui para São Bernardo, já logo na infância dele já. E quando eles se mudaram, eles vieram para onde? Aqui para a região do Baeta Neves aqui. Ainda era, pelo que consta na história da família, aquilo ali ainda era terra ainda, né? Eram grandes terrenos, poucas ruas e meu avô, ele tinha alguns terrenos ali naquela região. E mudou para lá, constituiu a família ali, construiu-se a família toda ali, né? Mas isso lá na parte de cima do Baeta ou ali embaixo onde mora sua mãe? Não, na parte mais perto ali do Hospital Pereira Barreto ali. Ah, sim, tanto que você nasceu no antigo Sancil, né? Eu nasci justamente na Dr. Baeta Neves, que era onde ficava o Hospital Sancil. Que legal. Você, por algum tempo, morou fora, você morou em São Paulo, né? Isso, eu passei minha vida, minha adolescência, minha infância toda aqui em São Bernardo do Campo, né? E aí quando eu me casei, mudei para São Paulo, fiquei morando lá até quase 2 meses atrás, da onde eu voltei para cá, para São Bernardo, e voltei a morar justamente no Baeta, minha querida Baeta Neves aqui. Muito legal. E, bom, tem algumas pessoas aqui que já participam, outras curtiram aí as nossas páginas durante a semana ou durante a data de hoje, que eu fiz as publicações de divulgação. Então, só citando alguns nomes das pessoas que curtiram, vamos lá. Temos aqui o Maurício Andriani, desculpa, tem uma lista extensa que eu tinha separado, onde que está? Aqui. Maurício Andriani, Silvinha Cavalcante, Julisson, o Morivaldo Carneiro, que nos acompanha aqui dos estúdios, a Regina Lima Diógenes, o Victor Nunes, o Ricardo Yoshio, o pessoal do Residencial QPC,
Ah, tá. É onde eu morava. Que legal. Tem aqui também, vamos ver. Enfim, tem uma lista extensa que daqui a pouco eu leio. Deixa o pessoal comentar também um pouquinho, que aí eu faço para você algumas perguntas. Mas, então, o Golden, ele foi inaugurado em 88, a gente comentou. A sua loja começou junto com o shopping ou foi depois? Não, foi depois. Eu peguei eu peguei o período ali do Golden que já, daquele período em diante, o Golden começou a ter a queda de público dele, né? Período triste aquele, duro de ser lembrado. Mas, enfim, o Golden, como a gente aqui de São Bernardo conhece, foi inaugurado em 88, foi um shopping diferente até então, porque aqui em São Bernardo nós tínhamos o Shoppinho do Coração, que era um shopping pequeno, e tinha o Metrópole, que nem chamava Metrópole, era Shopão. Era o Shopão. Center Shopping São Bernardo. Center Shopping São Bernardo, exato. E o Golden foi o primeiro shopping aqui que a gente tinha pisos. Até então, o nosso Shopão, ele era um shopping de um único andar, né? Então, isso chamava muito atenção e ele trouxe junto para o ABC aqui, para a região de São Bernardo, aqui, muitas lojas conhecidas de São Paulo, algumas que nem tinha aqui em São Bernardo, e que foi, durante alguns anos, um shopping bem próspero. Inclusive, uma das coisas que se destacava lá, Fábio, era as promoções que o shopping fazia. Eu lembro que logo depois da inauguração, alguma coisa assim, a promoção deles de fim de ano, sortearam, se não me engano, foram 8 carros, que, poxa, era algo para São Bernardo daquela época, algo assim muito grande, né? Você lembra que carro que era ou não? Eu não me recordo a marca do carro, mas eu lembro que eles fizeram exposições de vários carros lá, e que foi sorteio de fim de ano. E me recordo também que num outro ano eles sortearam casa de praia. Quer dizer, eles davam uma alternativa para os sorteados escolher entre 3 lugares e naquele lugar eles iam lá e faziam uma casa para a pessoa. Eu, inclusive, conheci a pessoa que ganhou uma das casas, aliás, a casa que eles sortearam, né? Então, assim, diante de tantas promoções interessantes, de um crescimento que ele tinha muito bom, jamais a gente esperava que o shopping fosse passar por momentos difíceis como aconteceu ao longo dos anos, né? É aquilo que nós comentamos, que talvez foi um pensamento certo num tempo errado. Sim, porque exato. hoje a gente vê um shopping em cada esquina. E naquela época você tinha o Shopão, o Center Shopping São Bernardo, a menos de 1 quilômetro ou mais ou menos 1 quilômetro do Best e menos 700 metros do Golden. Do Golden, exatamente. Então, uma coisa que hoje você vê acontecendo com São Bernardo Plaza Shopping aqui, o Metrópole lá, dali a pouco o ABC, o antigo Mapping, são shoppings que não estão distantes uns dos outros, mas naquela época isso era uma coisa meio absurda, porque os shoppings que existem hoje, os maiores que foram feitos depois, foram feitos em lugares onde tinha antigas fábricas. E esses shoppings foram feitos em prédios onde era para ser o shopping mesmo. Sim, sim. Né? Foi uma instalação já feita para isso. Né? Exatamente. Com uma arquitetura nova para a nossa região, né? Sim, e para a época. Para a época, né? exatamente. O projeto do Golden Shopping antigo, não, o do atual também é muito bonito e moderno. Mas para a época o Golden Shopping antigo era muito bonito. Muito, muito bonito mesmo. Chamava atenção. Uma das coisas que eu me recordei, eu falei, poxa, era um shopping que ele fazia anúncio em revistas de grande circulação. Me recordo, a revista Veja chegou a ter anúncio, a revista Playboy tinha anúncio de capa do shopping. Quer dizer, tinham shoppings em São Paulo que não faziam esse tipo de anúncio e o nosso Golden aqui, ele investia nesse tipo de anúncio tranquilamente. Era muito bom para a região, né? Atraía muito público para a região isso. E um shopping localizado em área nobre nossa, né? Nobre. Aqui, mais alguns nomes. Dagmar Bêncio, o pessoal do Fusca Poços, de Poços de Caldas, nos acompanhando também. Também a Leila Machado Benedetti, o Jonathan Xavier, da revista DK, a Isabel Kozak Viana, deixa eu ver aqui, Joaquim Gutierrez, Flávia Portela Drovetti, Ricardo Yoshio, já citei, a Nelly de Napoli Lunardi, também a Juliana Hatsumi Loren, Bianca De Luca Guerra,
Leandro Henrique, Reinaldo Santana, Cleide Gonçalves, Flávio Leite, Adriana Pereira, Cristiane Tome, ou Tomé, não sei, Alexandre Arruda, Ariane Assis Chagas, Juan Ferreira, Durval Marques dos Santos, Roberta Tome, também o Tomé, Bruno Marinho, Catarina Pires Carneiro, Ivonete Almeida, o Fábio Moreira, Luiz Augusto, a Tabata Mertz e a Maria Perpétua. E mais uma listinha que já eu leio os nomes. Queria também mandar um abraço para o Delto Cardoso e para o meu irmão José Roberto Gomes, que me acompanha, e para a Ana Cláudia Souto, que nos acompanha, né? Um beijo para ela, lá de Sombrio, Santa Catarina. Um beijo, Ana Cláudia. Nós temos, deixa eu ver, bom, isso que você falou de ter mais de um piso no shopping, além disso, tinha algumas atrações, a pista de patinação. A pista de patinação no gelo, acho que é a que está na memória de qualquer São Bernardense que frequentou aquele shopping ali no final dos anos 80, começo dos anos 90 ali. Era uma coisa totalmente nova. Acho que, se não me engano, aqui, só o Shopping Morumbi que teve uma pista de patinação no gelo, né? Algo totalmente inusitado para o nosso calor aqui, nosso verão aqui, que atraía um público muito grande, né? Para o shopping, né? E que o Golden Square tem. E o Golden Square, sim, realmente eu vi lá no sábado, fizeram muito bom terem trazido de volta isso. E tinha também o boliche. Sim. Que era uma atração boa, bem estruturada. Acho que o pioneiro boliche daqui. Acho que sim, creio que sim. E com uma pista muito bem montada, né? Agora, lembrando, acho que na Emerald Hill, que era uma danceteria que existia aqui em São Bernardo, não sei se existe ainda, creio que não. Virou Espaço Lux. Eles tinham também no segundo piso deles uma pista de patinação, uma pista de boliche. Inclusive o Espaço Lux da família Lazuri, que era o antigo Emerald Hill, que já mais pra frente no programa a gente vai comentar sobre esses outros pontos de São Bernardo, que tem muitas histórias interessantes também. Um salve aqui para o Paulo Viana, para Maria Clara Moscato e para Cleide Martins da Silva, que também nos acompanham. Enfim, aí o público que frequentava o shopping, o Golden, você acredita que na época era um público mais daqui, via gente de fora? Como você, como lojista, acompanhava isso? Olha, o público do Golden era um público mais constituído por são bernardenses mesmo, mas devido até as atrações que a gente estava falando aqui, era muito comum nos finais de semana virem pessoas da região toda, inclusive às vezes até de São Paulo, tanto pela pista quanto pelo boliche, né? E também para, lógico, passear, fazer compras no shopping, né? A Avenida Kennedy, ela sempre foi um grande atrativo de barzinhos aqui, né, para a nossa região, né? E o shopping ele está num ponto sensacional do ponto de vista estratégico ali, né? Sim. Sempre atraído. E hoje, assim, não é diferente, tanto que o pessoal das baladas, dos barzinhos ali, se privilegiou muito com a chegada do shopping. Sim. Você vê o Rancho do Serjão, que foi inaugurado esses dias, é do lado do shopping. Exato, né? exato. Tem o Liverpool na frente, o Adoniran, do meu amigo Fábio Gomes, que já esteve aqui no programa. Foi engraçado que eu já tive aqui programa com 2 Fábios, tudo, mas com 2 Fábio Gomes foi a primeira vez. E muita gente que acabou tendo ali um privilégio grande de ter um shopping do porte do Golden Square hoje, na Avenida Kennedy. Um shopping que ainda faltam muitas lojas para que seja inaugurado, mas que ele está bem localizado, está aí já funcionando, enfim. Já a gente comenta um pouco mais sobre ele. Nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos, mas continue enviando suas perguntas e seus comentários, porque elas serão lidas aqui, os comentários e as perguntas serão lidos aqui no Bem Passado, um programa que é feito para vocês. Então nós vamos para um breve intervalo e já voltamos, tá ok? Então tá. Proprietários de todos os veículos. Atenção, proprietários de todos os veículos. Temos o prazer de anunciar que encontra-se em nosso estacionamento o Monza 88.
obrigado. Voltamos com o nosso programa Bem Passado, o melhor pedaço da memória do grande ABCD, hoje falando sobre Golden Shopping, sobre a cidade de São Bernardo. Temos aqui mais algumas pessoas nos acompanhando, inclusive o Wagner José Negrete, ele fala assim, ó: primeira vez que estou assistindo o seu programa, muito bom relembrar o passado de nossa cidade. Opa, com certeza, Wagner, e obrigado por estar aí assistindo a gente. Também o Adriano Alves nos assiste. Tem aqui o Elton John, que é um amigo nosso aí do bairro dos Casas, aqui em São Bernardo. Egli Esgubim, Leonor Batalha, Maristela Rosa. E tem mais algumas pessoas que já eu cito para vocês. Enfim, nós estávamos falando sobre a pista de patinação do gelo, sobre o boliche. Tinha algumas lojas ali que eram lojas até importantes, né? Benetton, por exemplo. Sim, né? Uma marca que, na época, muito conhecida, a Benetton, conhecida até hoje, mas que durante um tempo ela foi embora do Brasil, mas estava presente ali no Golden Shopping. Tinha Vive Leroy, tinha a Fiescotti, eram marcas que para a época eram a Zump, fora, enfim, você não vai virar merchandising, falar um monte de marcas aqui, mas existiam várias grandes lojas, grandes nomes estavam ali no shopping acompanhando a gente, né, atraindo o público para lá. E a sua loja, como ela chamava? A minha loja era uma loja pequena de moda feminina chamada Deliverance, né, que era eu e uma sócia que tínhamos a loja, e viemos, né, a investir no shopping justamente num período em que existiam algumas reuniões de que haveria uma reformulação do shopping, né, e que iria para lá cinema, que era uma coisa que fazia falta no shopping, que isso na inauguração do shopping não era tão essencial, embora hoje todo shopping tenha, mas naquela época um shopping ele não essencialmente tinha cinema ou uma praça de alimentação tão boa como as dos shoppings de hoje. Então existia essa promessa dentro do Golden na época que iria uma rede de cinema iria estar entrando lá, e também uma cadeia de lanchonete conhecida do público já estava vendo o shopping para colocar a loja lá dentro na praça de alimentação. Não tinha fast food lá dentro? Existia uma praça de alimentação grande, mas não tinha nenhuma loja âncora que chamasse atenção. E como o Chopão já estava atraindo marcas mais conhecidas para fast food... Tinha até aquele McDonald's lá de fora, o né? McDonald's lá de fora, que foi o primeiro de São Bernardo ali. Então isso começou a se tornar necessário do ponto de vista comercial para atrair público. E acreditando nisso, né, nessas promessas que haviam, dessas reformulações, dessas reformas, a gente resolveu investir naquele momento, porque falou, poxa, ao longo dos meses isso vai vir aqui para o shopping e a gente vai colher os frutos desse empreendimento dentro do shopping, né? O que acabou não se concretizando, né, por algumas questões lá de negociação, acabou não acontecendo, e que daí eu tive que manter a loja lá por um tempo, mas acompanhando justamente a fase que o shopping estava entrando em estado de agonia, né? Vamos dizer assim, né? Infelizmente. Infelizmente. Queria também falar sobre as participações aqui de Marina de Oliveira, Neide Buozzi, Vânia Anjoleto e o Marcelo D'Agostini, que estão nos acompanhando. Ana Cláudia Souto está perguntando o que significa ou o que você sente ao olhar para o novo Golden e saber que você pode acompanhar assim as suas épocas do shopping. Por exemplo, você falou da pista de patinação que Sim. tinha e que voltou a ter, alguns detalhes que eram do Golden antigo que tem. O que você sente ao olhar e lembrar disso? Olha, é algo muito interessante. Em primeiro lugar, eu vejo por um aspecto, ao contrário, ali na mesma avenida, a gente tem lá o Best, que acabou não indo para frente, hoje se tornou enfim, um mausoléu, mas assim, é muito bom, é muito gratificante ver a restauração de algo que você
viveu dentro, que você conviveu com as pessoas ali. Antes de ter loja naquele shopping, durante uns 4 anos, eu tive muita amizade com pessoas ali dentro do shopping lojista. Então eu era um frequentador que eu ia em média aí 3 a 4 vezes por semana, eu passava. Eu vinha do serviço que eu tinha na época, passava no shopping, sentava naqueles corredores, conversava com lojistas, com vendedores, eu tinha uma amizade boa ali. Então, quer dizer, essas lembranças sempre ficaram na memória. E quando a gente vê que, infelizmente, faliu, foi fechando e tal, isso causa uma tristeza na gente, não só lá, mas qualquer lugar da cidade que você vive, que você ama, que você vê que começa a não dar certo, causa um certo entristecer. Você pensa, aquilo vai deixar de existir logo. E aí veio as empresas e resolveram investir e refazer, reformular, né, a construção do Golden, agora como Golden Square. É muito bom, é muito gratificante. Minha maior curiosidade em ir lá conhecer foi justamente tentar identificar ali dentro elementos que me faziam lembrar do antigo Golden. Foi um pouco difícil, confesso, né? Fizeram uma reforma muito interessante ali dentro, mas eu consegui achar alguns pontos ali que me traziam algumas referências, e isso, para uma pessoa saudosista como eu, isso é muito bom, foi muito gratificante. Você falou da Fiescote é da Selma Cobra. É uma loja que vai ter agora no Golden Square. Muito bom, muito bom. Então, é uma loja que tinha no passado e que vai ter agora também. Tem alguns lojistas que eu tive aí a oportunidade de conhecer. Um deles esteve no programa há umas 3 semanas, que é o seu Andreas Wolfson, que ele tinha Bug Point. Tinha também o Ítalo Feltrin, que tinha loja lá dentro. O Clóvis Bertolino gravava o programa Estúdio 45, do antigo Canal 45, da TV São Caetano, lá dentro do Golden Shopping. Então, muitas lembranças legais. O Shen, o chinês, o Shen, ele chegou a ter loja depois fora, na Vida Antártico, mas lá eu comprei minha primeira câmera digital. Muita gente teve a sua primeira câmera comprada no Shen, pois é verdade. O Shen facilitava as compras, vendia barato, era muito engraçado. E eu tenho ela até hoje, uma Sony W50, que eu comprei na loja dele. O Cláudio Vicuna está falando assim: parabéns pelo programa, boas lembranças. Obrigado, Vicuna. Eu fico feliz, os comentários que estão chegando aqui, porque são sempre coisas positivas. Mas deixando aí de lado um pouquinho as coisas positivas, eu estive lá no Golden Square e eu vi que muitas das lojas ainda não estão inauguradas, né? Falei, inclusive, com o gerente de marketing, né, do shopping, comentei esse aspecto e ele disse, eu concordei logicamente que isso é normal, tanto que outros shoppings foram inaugurados aqui, faltando loja. É uma coisa que, às vezes, por mais que se dediquem os profissionais, porque a campanha de marketing foi muito boa, em tempo hábil, para que tudo funcione normalmente, vai demorar ainda alguns meses. Mas tem algumas coisas que eu achei interessante, por exemplo, no estacionamento, as luzes vermelhas indicando vagas ocupadas, sim, facilita e muito. a luz verde indicando vagas vazias. Muito legal, né? Sim. É um conceito que hoje os shoppings em São Paulo já estão implantando isso, uma tecnologia nova. Parece óbvio quando você olha e fala, poxa, isso já poderia existir há mais tempo, mas não existia, e de fato isso facilita muito você não ter que ficar circulando horas e horas ali procurando uma vaga, né? A sinalização, sem dúvida, ótima ideia terem implantado isso. E você, como profissional de marketing, o que achou do Shopping Novo? Bom, tem vários aspectos, lógico, né? Vai ser uma impressão muito mais de consumidor, de São Bernardense, de saudoso, de ex-lojista, do que talvez de profissional de marketing. Mas tentando dar algumas pinceladas aí. Mas assim, indo a uma raiz do fato, esse shopping ele começou a ser reformado, se não me engano, foi em 2009, acho que fevereiro de 2009. Tinha uma loja de Cico que ficou lá um tempo, não teve? Ficou um tempo numa parte de baixo lá. E depois disso iniciaram as reformas, se não me engano, e com uma promessa de que acho que provavelmente em 2010 já estariam inaugurando. Poxa, veja bem, 2009, nós estamos inaugurando em 2013, é muito tempo. Entendo que isso deve ter demandado vários investimentos, várias negociações, e o país, em 2009 tinha uma cara, hoje 2013, inevitavelmente tem uma outra cara, e ao longo desse período aí a gente teve aí algumas crises nos assombrando e tal, e lógico, acaba demorando o projeto. Mas do ponto de vista de gerenciamento de projeto, você vê o quanto reflete o que o Brasil tem, né? Hoje dizem, né, lá, que
Lá fora se gasta 90% do tempo, 80%, 90% do tempo planejando alguma coisa e 20% a 10% do tempo executando. Né? Então, quando você executa algo, você tem um começo, meio e fim, porque você planejou todos os detalhes que poderiam aparecer ao longo do caminho para se concluir um projeto completo. E aqui a gente já tem alguma coisa, uma ideia um pouco diferente, quer dizer, começa a se fazer, de repente alguma coisa não vai dando certo, vai se adequando, adaptando, e aí a gente teve acho que umas 2 ou 3 datas de inauguração do shopping que foi adiada, né? Inclusive uma delas que eu me lembro, que acho que eu vi em março desse ano, é que ia ser inaugurado no dia 20 de agosto, que era aniversário da cidade de São Bernardo. E depois esse assunto sumiu e começaram a pleitear a nova data de inauguração. Lógico, o pré-marketing, o pessoal de promoção foi excelente em abordar o shopping, em trazer público para o shopping antes do shopping ser inaugurado, usando o Facebook, usando internet, o que criou toda uma expectativa, né? A gente não tinha só a expectativa de quem passava pela Kennedy e via o shopping sendo reformado, mas você tinha ali dentro da sua casa na internet toda uma expectativa sendo criada a respeito do shopping. Tudo bem, teve a data da inauguração, a gente foi lá e inaugurou. Poxa, inauguraram um shopping com o quê? Umas 80 lojas abertas, imagino. Ali, de 200 de 280 lojas, quer dizer, dá, não sei, 40% de loja. Tá, fora isso, alguns problemas estruturais que a gente enfrentou na semana passada. Eu estive lá no sábado, acredito eu, não tinha ar-condicionado ligado, o estacionamento ainda não estava tão bem coordenado. Estou falando aqui de defeitos, não querendo prejudicar a imagem do shopping, não é isso, mas assim, poxa, quando se cria uma expectativa na cabeça de um consumidor, essa expectativa ela vai virar uma experiência, ok? Agora, quando você coloca essa experiência ela falha, leva-se uma impressão que não é tão boa. Né? Então, e a primeira é que vai ficar. Existe, Fábio, eu tenho eu sou meio anarquista com relação a isso. Eu tenho essa primeira impressão é a que fica, mas eu sempre acredito que existe uma segunda. Então, até costumo dizer assim, a primeira impressão é a que fica e a segunda é a que modifica. Então, quer dizer, a gente tem uma chance sempre de consertar. Acredito, lógico, né? Tem todo um cronograma de instalação do shopping que talvez não foi seguido por algumas lojas, ou talvez não foi seguido pela empresa que estava construindo. Envolvem várias empresas também, é um empreendimento grande, né? Não dá para a gente ficar aqui sacrificando nem nada. Mas buscando ver o ponto de vista de várias matérias que eu li na internet, opinião de outras pessoas, inclusive no seu perfil, você verifica que assim, as mesmas impressões que eu tive, muitas pessoas tiveram. Então, às vezes eu fico me perguntando, poxa, será que não era o caso de adiar essa inauguração, talvez não por causa do fim do ano, né? As compras de Natal e Ano Novo, muitos lojistas que já instalaram, investiram lá dentro, deviam estar aguardando essa data para começar a entrar em atividade, afinal de contas está gerando emprego, o que é muito bom. Mas do outro ponto de vista de você inaugurar um shopping, fazer um alarde enorme, para inaugurar com 40% da sua estrutura pronta e outras nem tanto assim, cria-se uma frustração, né? A gente não perde a fé, mas que frustra, né? Se a gente for ver experiência de empresas como a Disney, ela se baseia muito na percepção do cliente final, ela está muito preocupada muito mais com o cliente final, com a pessoa que vai lá e vai levar impressões, do que com o dinheiro investido naquele primeiro momento, entendeu? É o que eu vejo ali. Talvez por uma pressão de lojistas, teve que se abrir agora, sem dúvida. Mas, poxa, isso acaba queimando de alguma maneira o público que foi lá nesse primeiro momento, né? Lógico, a gente vai voltar lá outras vezes e com certeza vai estar melhor. E assim, existe por parte nossa uma curiosidade muito grande pelo novo. Então, você abriu, todo mundo vai lá. Sim, exato, né? Exato. É um momento em que tudo deveria estar funcionando, porque é um momento em que mais vai atrair pessoas. Lógico, não vai atrair tantos consumidores, vai atrair mais curiosos, pessoas que querem circular pelo lugar e conhecer. E as pessoas entram, circulam e saem de lá com uma impressão que não foi tão positiva, não é legal. Né? Mas reconheço que provavelmente você disse que alguém de marketing falou com você recentemente,
Vários shoppings têm sido inaugurados dessa forma, né? A gente tem um exemplo, Praça da Moça, acho que em Diadema, Sim. que ele foi inaugurado com muita coisa sem acabar. Hoje você vai lá, está um shopping bem completo e atraente, um shopping bonito. Exatamente. Né? Lógico que o Golden vai, sem dúvida nenhuma, ser um shopping muito bonito, mas ainda não é o momento ainda, né? Me disseram também que o Atrium está faltando muita coisa lá, não fui para ver, mas disseram que falta muita coisa também. Inclusive você falou do pessoal de lá, eu queria mandar um abraço para a equipe do Golden Shopping, lá do pessoal da Ancara em Ivanhoé, e também o pessoal do marketing que acompanhou, que está aí dando um apoio para a gente, que falou que ia acompanhar o programa. Hoje eles estão em reunião, mas vão acompanhar talvez a reprise, que é o Glauber e o Danilo Centurelli. Pessoal bem bacana, que sempre nos recebeu muito bem aí, nos procurou antes do shopping ser aberto e estava esperando esse momento para que nós falássemos também a nossa impressão, porque é uma impressão de consumidor, como você falou. Bom, nós vamos para um breve intervalo e nós já voltamos mais uma vez, então continuem enviando suas participações, que já já a gente lê aqui no programa, tá ok? Está aberto o leilão copos decorados McDonald's. Big Mac. Big Mac. Quem dá mais? Quero um Big Mac e uma Mac Fritas Grande. Um Big Mac e uma Mac Fritas grande? Quem dá mais? Quero um Big Mac, uma Mac Fritas Grande e uma Coca-Cola. Ganhou o rapaz que pediu uma Big Refeição. Na compra de um Big Mac, uma Mac Fritas grande e uma Coca-Cola grande, você ganha grátis um lindo copo decorado para colecionar. Dole 1, dole 2, dole 3 copos decorados. O que faltava para minha coleção? Voltamos com o nosso bem passado, o melhor pedaço da memória do grande ABCD. Hoje falando sobre o Golden Shopping, o Golden Square atual e sobre alguns bairros de São Bernardo. Nós comentamos bastante sobre o Golden, agora vamos falar um pouquinho sobre os bairros. Tem até umas fotos para passar que mostram o que era o Golden no passado, né? E o que é o Golden hoje, e mais um negocinho aí que a gente vai mostrar. Esse aqui, vamos lá. Esse é o Golden no passado. Né? Vocês veem que o projeto era bem bonito para a época, né? Sim, sem dúvida. Era uma fachada que chamava atenção, chamaria atenção hoje também. Chamaria atenção hoje, com certeza. Exato. E esse é o shopping novo, não é uma foto, isso aí foi feito graficamente, né? Mas é assim que ele vai ficar, e que já está ficando. Não, de ótimo bom gosto. Essa foto aí eu achei interessante, olha. Esse é um ônibus da Aviação Cacique na Avenida Faria Lima. Esse é um Caio Amélia. E no itinerário dele, Jardim Farina, Jardim da Represa, número 155. Você falou do Emeraldi? Era mais ou menos nesse ponto que se pegava o ônibus. Essa foto foi tirada onde? Na Faria Lima. Faria Lima, já estou reconhecendo aquela região. Exatamente, mais ou menos no ponto onde as pessoas que saíam do Emeraldi pegavam o ônibus para ir para casa. Nem me conta. Eu havia comentado antes com o Fábio o seguinte, né? Poxa vida, a gente vem de uma família operária aqui do ABC, e um dos grandes pontos que a gente frequentava na nossa adolescência era justamente a Emeraldi, que era o ponto máximo. E eu me recordo muito bem, assim, a gente ia de ônibus, né? A gente não tinha carro. Hoje em dia carro está acessível para qualquer um, mas não era um período em que todos tinham carro, né? Tinha poucas pessoas aí que tinham carro, a grande maioria que frequentava não tinha. E eu lembro que eu saía da Emeraldi. Falar mal do meu bairro eu não vou falar, mas vamos lá, né? Não era um bairro que tinha lá uma fama muito boa. E o que acontece? A gente saía da danceteria, com aquele monte de menina bonitinha, a gente, né, ainda saía naquele clima de paquera ali e tal, ia pro ponto de ônibus. Cara, eu perdia uns 3 ou 4 Jardim Farina até desocupar o ponto, porque... Pra ninguém te ver entrando no ônibus. Coisa besta, coisa de adolescente. A gente tem que dar um desconto, né? Imagina, o bairro é excelente, sem dúvida nenhuma. Já foi feio, hoje é bonito, é um bairro que vale a pena. Não, pois é, tanto que a sua mãe mora lá, eu moro naquela região, exato, né? Imagina, eu moro ali perto, moro no Baeta, perto do bairro. E nós estamos comentando que daquela região ali, até
por causa da baixa renda do pessoal que morava mais para dentro, ou o pessoal que morava mais para trás, foi mudando, foi indo para outros lugares. Então é raro a gente ver foto daquela região, né? Poxa, é verdade, cara, é verdade. Você estava comentando isso e eu estava pensando, falei, pô, de fato, justamente por ser um bairro de famílias mais operárias, famílias que não tinha recurso. Hoje você tem câmera digital no seu celular, mas na época, para você ter uma câmera digital, aquelas com filme e tudo mais, era algo que custava um certo dinheiro e que as famílias nem sempre estavam disponíveis a gastar com isso. Então, realmente, boa parte da memória de quem tem a minha idade, por exemplo, são raras fotografias tiradas uma aqui, uma ali, né? E o bairro acaba não tendo essa memória fotográfica. Como não podia perder as fotos, porque o filme era caro, se você ia tirar uma foto, aliás, sua família ia tirar, ele ia tirar uma foto de você, do teu irmão. Exato. Nunca ia tirar uma foto da rua, porque aquilo era uma foto perdida. Exatamente. Era supérfluo você tirar foto de uma rua sem não ter uma pessoa na frente da família, né? Então, hoje é diferente porque a gente vê a foto com a pessoa e começa a ver atrás o que tinha. Exatamente. A gente fica criando um filtro, né? Exatamente. Quase pedindo pro fotografar da baixa cabeça o que tinha atrás aí. Né? Mas muitos comerciantes passaram por ali. Inclusive, conversando com o Fernando, da padaria Flor dos Vianas, lá de cima, ele contou que o calçamento, até eu acho que 1968, ia só até um pedaço da Rua dos Vianas, depois ele foi sendo expandido, até que no final dos anos 70, eu acho, começo dos anos 80, ele chegou até o ponto final, que eles falavam. Tá, que o ponto ficava final, no que era Petrônio. no Petrônio ali, Isso. que aquilo era uma coisa muito temida. Exato. Voltando a falar do ônibus, perdão, mas assim, o ônibus ele vinha escrito Jardim Farina e Jardim da Represa, mas o ponto final do ônibus, ele era lá no Jardim Petrônio, que na época realmente era um lugar complicado. Não era muito aprazível. Não era aprazível, do ponto de vista de segurança era complicado. E como no ônibus vinha escrito Jardim Farina e o ponto final era no Petrônio, qualquer pessoa que te via entrando no ônibus no dia seguinte perguntava, nossa, mas você mora lá no ponto final, né? Já ficava até com cisma com você. Eu falei, pô... E nada, imagina, o Jardim Farina para o Jardim Petrônio tem lá uns 2, 3 quilômetros de distância ainda, né? Então esse era um dos fatos. E hoje o Jardim Petrônio também não é... É outra cara. É outra cara. É um outro bairro. Hoje, o que eles chamavam de Jardim Petrônio é o Parque São Bernardo. Sim. Exatamente. E tudo virou Farina na época. Então, morava no Farina Nossa Senhora. Sim, era exato. Assim. E a gente sabe, né, porque muita gente que conviveu com a gente, você é mais velho que eu, mas a gente viveu no mesmo lugar. No mesmo lugar. Então, o pessoal trabalhador, o pessoal que às vezes vinha do centro de São Bernardo a pé, atravessava Nova Petrópolis, atravessava aquelas torres da transmissão para não pagar o ônibus. Exatamente. E é um bairro que foi feito a partir da mão desses operários. Exatamente, desse pessoal que se propôs a morar ali e construir um bairro digno para as famílias, para todo mundo. Problemas que haviam na época de segurança existem até hoje em grandes centros. Isso é perfeitamente normal. Era um bairro em formação. Todo bairro em formação ele tem os mais contras do que prós, né? Mas são pessoas lá que estão, enfim, cuidando da sua vida ali, né? Inclusive uma vizinhança que está lá até hoje e que tem amizade, todo mundo tem amizade um com o outro, todo mundo conversa um com o outro e são pessoas que cuidam um do outro, né? Não da vida um do outro, não, mas cuidam um do outro mesmo, se preocupam de fato, são pessoas muito boas. E é muito gostoso a gente ver, depois fotografias ou ver, ou conversar com alguém e ver que os pontos de lembrança de um batem com os pontos do outro. E o fulano, o ciclano. Exatamente, né? A gente começa a ver pessoas que se tornam icônicas, né? Pessoas e lugares que se tornam icônicos dentro da nossa juventude, infância ali. Dono do comércio X, o mercadinho. Então a gente está falando do Fujita. Qual era o bairro que não tinha o mercadinho? Ou o mercadinho do japonês, né? Qual era o bairro normalmente que não tinha? Era japonês que investia, né, no mercadinho. Como o bairro Assunção tinha o Nagumo, que eu acho que devia ser primo do Fujita. E poderia ser. 2, 3 padarias ali. Padaria era ponto de referência. Sim, você ia para casa de alguém, não tinha carro, você pegava o ônibus, você desce na padaria e você pergunta. Exato. Era assim. Os pontos de referência eram outros, né? Exato. Você vê como as coisas mudam, né? A farmácia, o pessoal não queria ficar marcando consulta, não tinha.
Ia na farmácia, o farmacêutico dava todas as orientações. Exatamente, o farmacêutico ele era o médico dessa população mais carente que não tinha acesso, né? Aham. Exato. Então, essas pessoas se tornavam icônicas, né? Sem dúvida, sem dúvida. São pessoas que ajudaram muito o crescimento não só do bairro, mas da cidade inteira, né? E existiam outros bairros, além do que a gente está falando aqui, que deviam ter essas figuras também, né? Sim, e a gente viu a formação desse bairro, dos bairros ali, mas vimos também bairros que não existiam, que surgiram muito rápido. É o Sim. caso dos bairros lá da parte mais ao fundo, né? Vila São Pedro, não tinha nada ali. Não existia nada, né? ali naquela região ali, era Mata Atlântica, né? Hoje lá é Vila São Pedro? Sim, você comentou que tinha uma Vila ruína São lá, Pedro, né? eu me recordo na minha infância lá, mas... Enfim, gente, eu tenho um pouco de idade, mas vamos dizer ali, no final dos anos 70, poxa, eu e meus primos, a gente caminhava foi na época que eu morei no Nova Petrópolis, a gente caminhava do Nova Petrópolis a pé, um bando de garotos, até lá onde hoje é a Vila São Pedro, que lá tinha um lago grande, tinha uma quedinha de água, tinha uma casa de alvenaria caída lá, que a gente chamava de Casa de Pedra, era o nosso ponto de passeio, de final de semana, ou às vezes durante a semana mesmo, a gente ia lá para mergulhar naquele lago, conhecer ali a região ali. Alguns primos meus que devem estar assistindo devem lembrar bem dessa época aí. Muito interessante. Nossa, é muito legal. E naquela região também existia muita mata, todo mundo fala que São Bernardo é mais frio que as outras cidades por conta da represa e da mata. E da mata. Quando baixava, hoje tem muita casa, não tem mais, mas quando baixava a neblina era complicado ali, né? Nossa, é verdade, né? São Paulo é terra da garoa, São Bernardo é da neblina, né? Porque justamente por causa dessa mata e de estar aqui colado na Serra do Mar, no litoral aqui, devido à questão climática, era muito mais comum a neblina. Hoje ainda é o caso, acho que do Riacho Grande, né? Riacho Grande ou aquelas cidades final como da tarde, Ribeirão Pires, Uhum. final da tarde é neblina, mas isso antes vinha até mais para cá, né? Quando tinha mais mata, né? Chegando mais próximo aqui do Jardim Irajá, essa região toda aqui. Sim, e hoje a classe média cresceu muito. O Golden Square, o shopping, voltando um pouquinho, ele foi colocado como sendo para as classes A e B, mas eu acho que quem vai frequentar ali é gente de todas as classes, né? Acaba sendo, ou não? Acaba sendo, eu acredito que hoje não existe essa distinção em shopping, né? Uhum. As pessoas hoje estão frequentando tanto classe A e B. Talvez, devido a algumas marcas que vieram aqui para o Golden, ele seja mais atrativo para a classe A e B, sem dúvida, mas acredito, a classe C, D, irá frequentar. Hoje o shopping ele é um lugar democrático, aberto para todo mundo, né? Uhum. Desculpa, vou dar uma pausa. Eu me recordo quando eu era garoto que inaugurou o shopping que chamava Center Shopping São Bernardo, né? O Chopão. Quando ele inaugurou, eu fui lá uma vez com meus primos, a gente era garoto, eu tinha na época uns 10, 11 anos de idade. Tinha uma fonte no meio do shopping. Tinha uma fonte, tinha duas fontes no meio do shopping, exato. Sim. E ali, logo que inaugurou aquele shopping, se não me engano foi em maio de 1980 que inaugurou aquele shopping, alguns meses depois, eu e mais uns 3, 4 primos meus, que eram garotos aí na casa de entre 15 anos até 11 anos de idade, fomos no shopping. Fomos impedidos de entrar no shopping porque a gente estava de short, de bermuda. Os seguranças não permitiam que a gente entrasse no shopping. Era uma coisa assim que até hoje eu lembro disso muito bem, mas eu falo, poxa, hoje em dia no shopping não tem mais isso. O shopping ele é aberto para todas as... Se você for fazer isso hoje, 90% do público não vai entrar no shopping. Não entra no shopping. Aliás, o shopping ele tem que ser aberto para todas as tribos, sem dúvida, né? Pois é. Para todo mundo, né? Ali vai atrair muita gente. E o shopping é bonito, de fato, um investimento muito bonito. A Ana Cláudia está comentando aqui, o Golden Square é para pessoas de padrão de vida alto, ela perguntou e nós respondemos. Ela, se eu pudesse dar uma dica para o gerente, seria lanche e chocolate de graça para os clientes deficientes visuais. Afinal, se não temos cores, temos sabores. Uma boa estratégia, né, Mauro? Você não pode fazer isso. Você fez a cirurgia aí, você não está podendo comer, não é porque você não... Né? Melhor não. É interessante, interessante. Aqui, ó, vocês davam um nome para o ônibus que fazia a linha do Jardim Farina, perguntando, aqui tinha o Latão, 1 quilômetro longe da minha casa, a gente já ouvia e dava tempo de correr para a parada de ônibus. Esse ônibus já foi aposentado e hoje temos o filhote. Histórias do interior. Olha, o que ia para Santo André era o Poeirinha.
Tinha o Poeirinha. É o Poeirinha. Eu não lembro se tinha algum apelido nesse que ia para o Jardim Farina. Acredito que não, já... Enfim, desculpa, já vinha escrito Jardim Farina, já estava de bom tamanho, né? Pois é, mas os ônibus que iam... Farinão, alguma coisa assim, o pessoal os que chamava. iam para as regiões que não tinha asfalto, era Poeirinha. É Poeirinha mesmo, sem dúvida. Nossa, não, tanto é que, outra curiosidade, não é aqui do ABC, mas eu vou falar para vocês. A aviação Pássaro Marrom era aviação Pássaro Azul. Virou Pássaro Marrom porque ele voltava tão cheio de barro que o pássaro virou marrom. Na ida era Pássaro Azul, né? Então... Volta era Pássaro Marrom. Eram duas aviações diferentes. Exatamente, mas... tinha os Poeirinha aqui, eram coisas clássicas. E fora a cor do ônibus, hoje em dia tudo tem pintura padrão, mas tinha o amarelinho, vermelhinho. Exato, era assim que o pessoal sabia que era o ônibus. Exato. Então, por exemplo, hoje, se você fosse pro ponto, você não precisava ficar com vergonha porque os ônibus eram iguais. Mas como aquela época, aquele ônibus, aquela cor, passava no seu bairro, você não tinha como fugir. Ah, sim. Aquele aviação Cacique, ele era um clássico. Pois é, o Adam Bazani, que já esteve no programa também, é jornalista da CBN, um abraço para ele. Ele comentou que o cacique, realmente, o nome, ele é muito sugestivo, porque os caciques, os índios, eles eram desbravadores. E o nosso cacique, o ônibus, também foi. Porque ele entrava em bairros onde não tinha nada, tinha poucas casinhas incrustadas, e ele já estava lá fazendo as linhas. Colocava uma linha até aquele Exatamente. ponto. Exato, já pensando no desenvolvimento que aquilo ia vir a ter. Não, isso é excelente. A gente não pode de maneira nenhuma criticar isso, né? A gente tem que agradecer muito por esses desbravadores terem chegado aonde a gente morava. Exatamente, né? porque não é uma distância grande até o Passo, mas fazer esse caminho todo dia Não, a pé... Imagina, minha mãe conta, ela mudou para lá em 63, 64, que ainda não tinha linha de ônibus, ela passou apuros ali, né? Justamente por não ter uma linha, né? Então, quer dizer, eu já fui privilegiado. Quando eu voltei a morar lá, já tinha uma linha. Isso é muito legal. Hoje tem linha lá para tudo quanto é canto. Nós temos aí ônibus em lugares que... inclusive, lá teve uma época que os ônibus do pós-balsa estavam todos identificados como circular matão. Porque andava dentro do mato, não tinha linha, não tinha nome da linha. Não tinha como dar referência. Hoje tem, cada um tem o seu nome de linha lá, tem o pessoal do pós-balsa lá, uma população bem grande, enfim, mas isso é assunto já para outro programa. Mauro, obrigado pela participação, a gente está no finalzinho do programa já. Tá, poxa, muito rápido o programa, eu achei que era mais demorado. Agradeço muito pelo convite, Fábio, já admirava o seu Facebook, sempre olho lá para ver a história dessa nossa cidade aqui. E fiquei surpreso com o convite, estou me sentindo muito grato de estar aqui, contando um pouco da história de São Bernardo. Espero voltar em uma outra ocasião, contar alguma coisa a mais, mas e falar do nosso querido Golden. Gente, de maneira alguma eu estou aqui falando mal do Golden. Assim, eu só estou dando aquela impressão que acredito que muita gente que foi na primeira semana acabou tendo, mas com certeza daqui a alguns meses a gente vai ter um ótimo shopping, um ótimo centro de compra aqui para a nossa cidade. E vamos lá apreciar, vamos lá, que todos os lojistas ali são sonhadores e merecem o nosso crédito, merecem nossa visita e a nossa compra. Com certeza. Está feito o convite para que você volte, está feito o convite lá para o pessoal do Golden para que venha fazer um programa oficial e falar sobre o shopping, né? E, enfim, o programa é de vocês. Nossas redes sociais, facebook.com/programa bem passado e /famílias SBC. Nosso e-mail, programabempassado@gmail.com. E as reprises em www.bempassado.tvabcd.com.br. Estamos aqui toda terça-feira das 19 às 20 horas com o melhor pedaço da memória do grande ABCD para vocês. Muito obrigado pela participação e até a semana que vem.